Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é nossa aula de história, a gente vai dar continuidade, né, ao assunto. Ele se encontra na página 72, né, que ele vai falar um pouco mais sobre como foi essa chegada dos portugueses aqui no Brasil, o contato dele com os índios, né? E o título é Primeiro Contato com os Indígenas. Nós já vimos na aula passada, né, que os portugueses chegaram aqui e nessas terras que hoje nós chamamos de Brasil, e fizeram algumas anotações. Lembra na aula passada que eu falei? Quem era responsável por fazer essas anotações da viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil se chamava Pero Vaz Caminha. E ele escreveu o seguinte, né? Como eu falei para vocês, esse primeiro encontro deles foi de estranho, tanto para os índios como para os portugueses. Eram culturas completamente diferentes uma da outra. E aí ele escreveu o seguinte: a feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma coberta, nem estimam nenhuma coisa para cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como tem de mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Esse é um pouquinho do que Pero Vaz de Caminha escreveu sobre qual foi a impressão deles quando viram os portugueses. Cabelos lisos, né? Tinha uma pele que não era branca como a deles, era uma pele avermelhada. Ó, a Jade aí participando da aula. A Lu agora, né? Eu tenho duas cadelas agora. Tem a Jade, que tem 9 anos, e a Lua, ela tem, já tá falando 4 5 meses, tá? Mas vamos continuar a aula, tá? Vamos lá. Os rostos deles eram bem feitos, de acordo com o Pero Vaz de Caminha, né? Nariz. Eles andavam nus, né? Não cobriam, como ele fala aqui, não cobriam suas vergonhas, ou seja, suas partes íntimas não estavam cobertas, né? Porque estavam nus. Então, para eles era algo muito estranho, já que eles andavam completamente cobertos, enquanto para os índios era algo completamente normal, né? E aí, as duas culturas, como eu falei, eram bem diferentes, mundos diferentes, né? No início, esse contato foi amigável. Oh, nossa, que estranho, que interessante. Vamos conhecer mais um pouquinho. Então, foi aquela coisa assim de um querendo conhecer o outro. De início, foi amigável. Os portugueses não chegaram lá com a violência, mas com estranhamento, mas já com certo interesse, claro, né? Com os portugueses, eles começaram a explorar o pau-brasil, né, nas matas, eles começavam a praticar um tipo de comércio na época que era chamado de escambo, que é aquela troca de mercadorias, tá? Então, o que eles começaram a trocar? Bugigangas, em troca de pedaços de terra, como espelhos, pentes, facas, machados, né? Coisas que os índios não tinham contato, nunca haviam visto na vida deles. Então, os portugueses foram, né, maliciosos aí, começaram a trocar um espelho por um grande pedaço de terra e por aí foi, né? E aí, os portugueses, quando chegaram ao litoral do Brasil, eles estavam interessados em ficar com as terras que eram ocupadas pelos índios, né? E não pensaram duas vezes de começar essa relação que começou amigável a não ficar mais amigável. Os índios queriam defender suas terras e os portugueses queriam tomá-la. Aí começou um embate entre eles, né? Uma guerra entre eles. E, infelizmente, né, quem saiu levando a melhor foram os portugueses devido às armas que eles possuíam, bem diferente das armas dos índios, né? Foi um verdadeiro extermínio, como diz aqui o livro, né? Ainda mais porque um outro motivo. Os índios nunca tinham tido na vida dele uma gripe, qualquer doença. E aí o que acontecia? As doenças eles eram trazidas pelos brancos e os índios não tinham no corpo ainda aquela imunidade, não conheciam um remédio para aquela gripe. Eles acabavam
falecendo, morrendo de uma doença que hoje é tratada, né? Uma gripe, você trata com remédio, mas bem nessa época ainda era um pouco complicado, né? E essa violência, infelizmente, ela ficou por muito tempo, resultando no próprio extermínio de várias tribos indígenas, o que resultou no número pequeno que nós temos hoje de indígenas no nosso país, né? E aí a relação com os indígenas que habitavam o Brasil com a natureza era estritamente de respeito, era muito forte, tudo que eles precisavam, eles tiravam da natureza, né? Tudo que eles faziam, coisas da natureza, viviam da caça, da pesca, eles faziam domesticação de alguns animais, agricultura. Quais são os animais que eles domesticavam? Os animais de pequeno porte, como o porco do mato, a capivara. Porém, eles não tinham contato nem com boi, galinha, cavalo, né? Aí na agricultura, né? A caça e a pesca era uma coisa muito praticada entre eles. E na agricultura, milho, amendoim, feijão, abóbora, batata doce e principalmente a mandioca, uma herança fortíssima indígena, que hoje também é muito forte, conhecida como herança nordestina, né? O modo do plantio dos indígenas era chamado de coivara, aquele método em que você acaba desmatando e queimando parte da floresta ali, para você poder plantar. Isso fazia com que, com o tempo, a terra ela ficasse pobre, ela não gerasse os nutrientes necessários para que o plantio crescesse, digamos assim, tá? E aí, isso acabava sendo um fator para que os índios pudessem estar sempre se mudando. Aquela terra já não dava mais o que eles queriam, então eles iam para outra parte, fazer a mesma técnica da coivara. Construíam canoas, arcos, flechas, ocas, tudo que é encontrado na natureza, a gente já viu, né? Era feita a oca. As principais armas deles eram o arco e a flecha e o tacape. No artesanato, eles faziam muita coisa com palha, né? Cestos, esteiras, redes, né? E outros objetos. Os potes também, panelas, eram feitos de cerâmica. E os utensílios, eles eram confeccionados com pedra polida, facas, machados. As penas das peles dos animais da caça serviam para fazer roupa ou enfeites para cerimônias nas tribos, né? O urucu é uma plantinha que tem aqui no livro de vocês, está aqui embaixo. Ela é avermelhadinha. Elas faziam pintura no corpo com a tinta que se extraiu desse urucu. Então, tudo da natureza eles aproveitavam. Da caça era tudo. A pele do animal, o osso que eles furavam, né? Como Pero Vaz que a minha falou, eles tinham os beiços furados com ossos de animais de caça, né? Da pele eles faziam aquela roupa especial, né? Para uma cerimônia indígena, né? E, claro, a carne para alimentação. Então, pessoal, esse primeiro contato com os indígenas de início foi amigável. Até então, os índios começaram a perceber que os portugueses queriam mesmo era tomar as terras, né? E aí deixou de ser amigável e virou realmente uma guerra entre eles, infelizmente. Vocês vão ver um segundo vídeo que eu vou postar para vocês, bem interessante, sobre isso primeiro. Também o mesmo assunto, viu? Vocês vão ter a oportunidade de ver bem resumido, bem legal também. E aí vocês vão responder a página 75 e a página 76 do livro de vocês. Não terminando até 17h30, me mandem somente na segunda-feira, não tem problema. Vou estar recebendo na segunda-feira também, certo? Qualquer dúvida, deixa eu chamar no WhatsApp que eu vou estar disponível, tá? Um beijo, fiquem com Deus, se protejam, até a próxima.